Olá a todos, é um prazer estar falando com vocês. Nós conversamos aqui com o Roberto há alguns dias e, é, digamos assim, que chegamos a um acordo de uma iniciativa para a gente começar a manter uma comunicação aberta com quem participou da imersão e também as pessoas que querem conhecer um pouco mais desse maravilhoso programa Acorde. Então, inicialmente, quero dar boa noite para o Roberto Zimmer. Obrigado, Marco, pelo convite. Como é que você está, Roberto? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Bom estar aqui com você. Da mesma forma, fico muito feliz também. Alguns dias a gente vem conversando com o Roberto e a gente definiu que nós vamos fazer alguns vídeos, algumas interações para que a gente possa divulgar um pouco mais esse maravilhoso trabalho que foi feito aqui, uma imersão. Nós tivemos aqui no dia 1º a 3 de maio, junto com o Roberto Zimmer e mais 21 pessoas, e foi um trabalho muito profundo na minha parte, do meu ponto de vista. E essa primeira questão que eu queria trazer para o Roberto era essa provocação a você, Roberto. O que que você sentiu? Como é que você percebeu esse modelo dessa imersão do acorde? Você tinha em vista uma proposta, você tinha em mente um projeto e daqui a pouco algo se materializou. E eu queria ouvir de você, o que que teu coração diz desse processo, de como foi para você estar aqui? Olha, para mim foi realmente um trabalho muito profundo, né? Eu vi que realmente os participantes entraram em processos muito importantes para a vida de cada um. Mas eu diria que, para mim, ele foi a coroação de um processo de 40 anos, né, de trabalho, de desenvolvimento meu, né, e de desenvolvimento de pessoas, passando por muitas fases diferentes, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais, lá no site do Acorde, robertozimmer.com, lá eu falo um pouco do meu histórico, né, que começa na década de 80, né, começando a conhecer algumas linhas da psicologia, e a primeira delas foi a abordagem reichiana, né, com José Ângelo Gaiar. Ele já é falecido, mas ele foi uma autoridade em William Reich aqui no Brasil. Então, tive a oportunidade de estudar com ele diretamente. Depois, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e conhecer o Stanislav Grof, né, que é o pesquisador, psiquiatra tcheco que criou a metodologia da respiração holotrópica. E a minha vida foi evoluindo para várias direções diferentes, sem que eu planejasse muito, né? E nesses 40 anos, eu passei por muitas fases, né? Eu não vou falar de todas elas, porque elas estão descritas lá no site. Mas respondendo a tua pergunta, aquele final de semana, eu estava muito imbuído de um propósito, né? A pessoa que estaria junto comigo, a Luciana, minha esposa, não pôde vir também, não pôde vir. E aí, mas isso não me abalou em nada. Eu falei assim, não, esse trabalho vai acontecer. Eu estava me sentindo muito alinhado com esse propósito, esse objetivo de fazer o acorde, que é um conjunto de metodologias, né, psicológicas e espirituais, que tem o objetivo de ajudar as pessoas a reconhecerem o que elas não são, para que elas possam reconhecer quem elas são, né? E falando assim, parece simples, né? Mas levou mais de 40 anos para que eu entendesse, minimamente, como essa trajetória acontece. E nesses 3 dias, a gente, claro, planejou alguma coisa, né? Eu montei uma apostila, mandei para você, você compartilhou com as pessoas. No começo, a gente foi seguindo os exercícios que a gente tinha planejado, e mais ou menos na metade, a coisa pegou, né? É aí que eu gosto muito de trabalhar o que emerge do momento, né? E eu acho isso muito poderoso, tá? E cada vez mais eu tenho feito isso.
Então, tem um planejamento, né? Tem os exercícios, tem os textos para serem lidos, que fazem parte, né, do retiro e da própria metodologia do acorde. Mas, na medida em que as pessoas vão aquecendo os motores, como a gente fala, né? E os temas começam a ser colocados, algo muito poderoso aconteceu lá, né? Acho que todo mundo sentiu isso. Eu senti muito fortemente, né? E posso confessar que não foi só os meus 40 anos de experiência como terapeuta e psicólogo que gerou aquele resultado. Algo a mais aconteceu. E esse algo a mais, eu sinto que é parte do meu trabalho atualmente, que é empoderar as pessoas para que elas possam também, entre aspas, canalizar o seu eu maior, Uhum. né? Como alinhar, como se alinhar com o momento presente, como se alinhar com com aquilo que quer acontecer e emergir naquele momento. E a gente tinha 21 pessoas, né? E um número bastante equilibrado de homens e mulheres, mas com experiências muito diferentes, né? Tinha Sim. terapeuta, tinha pessoas que trabalhavam com a área corporal, psicanalistas, empresários, pessoas, professores e assim por diante. Mas realmente a química acontece quando a gente não planeja demais, né? E aí realmente o processo de cura ele foi muito profundo, né? E eu mesmo me emocionei em vários momentos, né? Não é uma coisa que acontece sempre, mas eu mesmo me emocionei com algumas experiências que aconteceram naquele trabalho. E eu estou e isso me reforçou para mim que criar o acorde e começar a divulgar o acorde é a coisa certa a fazer nesse momento da minha vida, em que eu vou completar em setembro 70 anos, né? E mais de 40 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, também desenvolvimento de liderança, né? Também trabalho como consultor, mas nesse momento o meu lado terapeuta tá, como a gente fala, com as rédeas A, na mão, né? a plena. Tá plena, é. Maravilha, Roberto, maravilhoso. Assim, eu vou aproveitar a tua fala e vou fazer um depoimento meu. Eu conheci o Roberto lá em 2013, 2014, e a gente acompanha então o Roberto nesses 13 anos, assim, e realmente a profundidade sempre foi boa e eu sou um dos responsáveis por gostar muito dessa ação que ele fala, que a gente abandona a apostila e vai para a prática, porque sempre foram assim nos trabalhos que a gente fez, foram maravilhosos, um melhor que o outro, mas realmente, Roberto, queria dizer assim, como participante, como apoiador também de que isso acontecesse, a felicidade, a plenitude de ver a profundidade que tomou e para onde a gente foi com a sua condução. Então, eu acho que Com a nossa condução. você tá muito alinhado e eu acho que isso aí foi perfeito mesmo, perfeito. Roberto, queria construir um pouquinho mais assim, ó, lá no grupo, na imersão, lá no grupo que estava na imersão, nos 21, teve uma provocação de um participante que ele colocou assim, que ele veio de um lugar onde só veio ele, né? Tinha mais gente de outros lugares, mas daquela cidade que ele veio só tava ele especificamente, e que ele falou assim que ele gostaria muito que esse grupo não perdesse a conexão, que mantesse a chama acesa. E alguns dias depois que a gente fez a imersão, ele escreveu para nós algumas provocações. Eu queria te passar essas provocações, Roberto, para Tá. ver para onde você nos leva com a sua linha de percepção como maestro, como mestre desse processo, para que a gente possa, a partir daqui, seguir vamos dizer assim, nessa condição de manter essa chama acesa por tudo que a gente presenciou, vivenciou e como apoiadores desse processo do acorde. Então ele escreveu assim, ó, bom dia. Há uma semana mergulhamos em um aprendizado profundo. Como foram esses dias? Quem assumiu o controle e falou por nós teria sido o exilado
ou o nosso eu consciente? Interessante isso. Como esse vídeo não vai ser compartilhado apenas com aqueles que estavam, né, no retiro, seria Isso. interessante, falar um pouquinho sobre essa estrutura da metodologia das partes que identifica partes, né, dentro do nosso sistema como entidades que existem, né? Vários eus, subpersonalidades, como o Dick Schwartz, que criou a metodologia da IFS, né, Internal Family System. Ele sempre fala da importância da gente identificar as partes que estão dentro do nosso sistema e continuamente se comunicando e expressando aquilo que é importante para elas a cada momento. Então, a pergunta do Ricardo é: quem está no controle, né? Quem está atuando em cada momento aí da nossa vida pós-retiro? E essa é uma pergunta super importante, né? Mas sem entrar na metodologia da psicologia das partes, para não, né, alienar pessoas que não participaram do retiro, eu diria que você começar a ganhar consciência de que essas partes existem é um divisor de águas, né? E isso já vem lá de trás do budismo, do hinduísmo, né? Quando eles falam do eu observador, Uhum. né? E a gente praticou bastante isso no retiro, que é práticas de silêncio, de meditação, em que você, ao invés de estar identificado com o conteúdo da experiência, né? Pensamentos, sentimentos, sensações, percepções, você se coloca, se identifica com o observador, com a consciência. E aí você tem acesso a esses conteúdos. Quando você faz isso, você se liberta do condicionamento da tua história pessoal. Pouca gente, todo mundo fala, estou trabalhando meu observador interno, agora estou entendendo as partes. É isso, mas o que está por trás? Você está ganhando consciência dos eus, né, automáticos que surgem dentro do seu campo de consciência com base na sua história pessoal. E esse é um ponto Certo. importante. Então, se você está observando, naquele momento você não é mais pego pela tua história pessoal. Não Ou é. para quem estudou um pouquinho sobre budismo e hinduísmo, se você está no momento presente, o karma não te pega. O condicionamento que você carrega já de muito tempo, ele não te pega. E aí, voltando para a pergunta dele, quem é que está atuando? E aí, para a maioria das pessoas, são essas partes condicionadas. Uhum. Então, é o eu crítico, é o eu controlador, é o eu julgador, ou é a criança que está se sentindo abandonada, né? Ou carente. E a pessoa que não desenvolveu ainda a autoconsciência, ela é um joguete dessas forças, não é? Ela é um joguete, né? Essas partes, sejam protetoras ou exilados, como o Dick Schwartz comenta, eles tomam conta e aí você age de uma forma padronizada, de uma forma repetitiva, de uma forma inconsciente, padrões que foram formados, na maioria das vezes, há muitos anos atrás, nos primeiros anos de vida. Então, se você já é capaz de separar, né, o que é experiência, o que eu observo, e aquele que está observando, você já matou 50% da charada de da onde vem o sofrimento humano. 50% dessa charada, da onde vem o sofrimento humano, já está resolvido. Só falta os Resolvido. outros 50, que é basicamente como é que eu estabilizo essa consciência, esse observador, né? Não de vez em quando, quando eu faço meditação, 15, 20 minutos por dia, não. No dia a dia, né? Trazendo atenção para o momento presente e ganhando consciência dessas partes.
para quem participou do retiro, com certeza, eu diria assim, várias pessoas já saíram com insights e recursos de como estar mais presente, de como identificar essas partes, até de como conversar com essas partes, né? A gente falou muito sobre isso no retiro, para que você conheça aquilo que normalmente você consideraria sendo você, né? Para a maioria das pessoas, as partes são elas, é a identidade que ela conhece. E aí a gente dá um passo para trás e fala: não, isso que você está observando não é você, né? É o seu ego, sua personalidade, a sua história pessoal. Você é aquele que observa. E isso faz uma grande diferença, né, em termos de evolução de consciência e alinhamento com aquilo que é mais importante, né? Maravilhoso, Roberto, maravilhoso, porque eu fiquei pensando aqui, quando você fez aquele pergunta, porque em determinado momento numa meditação você lançou a provocação, assim, se a tua mente está muito aguçada, pergunte, quem é esse que observa os seus pensamentos, né? Isso É, para mim foi muito impactante, né? Porque é uma coisa que você se aquieta e te leva para um outro lugar, dizer assim, realmente, né? Eu como observador não sou os meus pensamentos, né? não, Então isso foi maravilhoso. E só uma colocação que eu ia fazer aqui, Roberto, para que você talvez pudesse, talvez ir um pouquinho se eu tiver certo na minha linha de pensamento, mas quando você falou ali que algumas partes elas fazem um papel de controlador, de julgador, e tal, mas nem sempre as partes têm essa aparência muito carrancuda, né? Muitas não, vezes ela tem uma aparência muito natural e muito boazinha ainda, né? Me parece, vamos usar num jargão assim mais popular, né? tá. É, eu não sei se isso faz sentido, eu queria que talvez você construísse melhor essa expressão minha, porque vamos dizer assim, na prática eu acabo construindo a minha forma de viver baseado muito nessas partes e acho que isso é bom, é natural e que me faz bem. É, Mas no fundo, está fazendo apenas um grande serviço de proteção para que eu não acesse outras questões mais profundas na minha vida, né? E aí eu sim. posso incluir, vamos dizer, dogmas religiosos, é, colocações profissionais mesmo, formas de atuar, formas de ser em casa, né? Que Preconceitos. E isso, preconceitos. Então, se você quiser ir por essa linha, eu te agradeço. É, então, quando você falou de partes boazinhas, eu fiquei na dúvida. É boazinha de verdade ou é uma tentativa de agradar o outro? Percebe a diferença? Normalmente é isso, né? É esse Aham. papel de querer agradar, né? De não me Isso, expor, né? isso. Então a parte boazinha, ela não é boa para você, né? Uhum, Você usa ela e ela teve um papel importante, né? Na maioria das famílias, a criança tende a desenvolver essa parte boazinha porque ela aprende que é um mecanismo de sobrevivência, né? Se você for mais autêntico, se você responder, né, para alguns adultos, na época em que você era criança, você podia ser punido. E muitos de nós fomos punidos por uhum. não saber que ser autêntico era uma ameaça ao sistema. E aí a Isso. gente, né, por punição, por desamor, né? Então a gente chama de recolhimento do amor, né? O adulto Isso. recolhe o amor quando a criança faz algo que o adulto considera feio, ruim ou ameaçador para o próprio adulto. E aí a gente Inconveniente, né? aprende, né, a desenvolver esse lado de ser gostado, né, de ser agradável. Claro, ninguém quer ser o chato da festa, mas tudo tem limite, né? Tem. Então, se você tem uma relação, né, com a tua esposa, com o seu filho, imagina você tentando agradá-los o tempo todo. Como é que ficaria essa relação? Ficaria É um muito desgaste. frágil, né? Sem profundidade, e eles não teriam a chance de conhecer quem é o Marco de verdade, né? Isso. Porque aí esse agradador, ele vira uma máscara, um verniz que você usa para proteger a dor da sua criança, a Maravilha. dor do exilado. Mas se você já sabe isso, já é um grande passo.
Maravilha, Roberto. Nós não sabemos ainda, nós estamos em vias de aprender com você. Eu também, eu estou aprendendo. Só para você saber, em termos históricos, a primeira certificação que eu fiz com o Dick Schwartz sobre psicologia das partes não faz muito tempo. Foi Aham. 10 anos, 10 anos, 10 Olha, anos. Mas é um trabalho complexo, né? Acho que ficou claro isso. sim, A sim, mente humana, a psique humana, ela é muito complexa. E sim. ela tem muitas partes envolvidas. Então, em cada situação que você vive no dia a dia, tem pelo menos uma ou duas partes que estão tentando, né, dar pitaco, como ele fala, para que você ou vá numa direção ou em outra. Mas Uhum, situações mais complexas têm duas, três, quatro, cinco partes ao mesmo tempo. E isso gera muita confusão, né? As pessoas ficam perdidas quando várias partes surgem ao mesmo tempo. uhum. Maravilha. Que maravilha, Roberto. E é isso aí, cara. E a gente vai aprendendo aí, quer dizer, aprendendo não, buscando desenvolver um pouco cada dia, né, É, dessa visão aí, a partir da que a gente toma, né, consciência ou pelo menos contato com essa possibilidade, né, Roberto? isso. Como eu vim aqui só para te provocar, Roberto, eu vou te largar duas bombas na mão que nós não tínhamos combinado. Tá certo, ótimo. Vamos lá, manda as bombas. Eu quero que tu, se tu puder, fazer a gentileza, mande um recado final, então, o final dessa nossa conversa, dessa nossa gravação de hoje, para quem participou da imersão, Tá tá? ok. E em, Ótimo. se- Eu e em vou deixar a seguida, mensagem em cima da pergunta, tá? Posso o- responder ou você quer bom, já então vai falar? lá, vamos lá. Daí depois eu coloco a segunda, então. Em cima da pergunta que o Ricardo fez, continue fazendo o exercício de observação. E, se possível, anotem as partes que surgem dentro de você no seu dia a dia, principalmente as partes reativas, né? Aquelas partes que tomam conta de você e levam você a falar coisas que depois você se arrepende, né? A tomar decisões das quais você se arrepende, né? E de comportamentos que você olha para trás e fala: Meu Deus, fui eu que fiz isso, né? Então, a gente chama isso de desalinhamento, tá? São momentos de desalinhamento. Acontece com todo mundo todos os dias, né? Então, não dá para evitar, até um certo estágio de consciência, não dá para evitar que essas partes reativas surjam dentro do teu sistema. Mas, a partir do processo de autoobservação e anotando as partes que surgem, e quando elas surgem e com quem, você começa a mapear os padrões que dominam o seu mundo interno quando você está num momento difícil. E você vai perceber que o padrão é muito semelhante. Tem talvez uma variação de dois ou três temas principais. Então, minha sugestão para o grupo: continuar o trabalho de meditação, de autoobservação e começar a anotar, tá? E aí eu Uhum. vou mandar para você e para você compartilhar com eles uma é um método simples, mas muito eficaz, que chama em inglês chama journaling, que é criar um diário. E nesse diário você faz isso, você no final do dia ou antes de dormir, e não precisa ser todos os dias para não ficar um pouco monótono, mas a cada dois, três dias você faz uma revisão, né, daqueles dias e coloca quais as situações em que você se percebeu desalinhado, em que você falou, fez ou se comportou de uma maneira que você, estando mais frio, né, mais consciente, você percebe que não era você, não era a tua essência, né? Era uma parte que tomou conta do seu mundo interno. Em que situações isso acontece, né? Como essa parte reage e a partir daí, eu vou compartilhar com você o que fazer com essas situações. Aí a gente já entra na metodologia do acorde, que é o que fazer com esses padrões tão profundos, tão repetitivos,
tão difíceis de mudar, né? Com o que a gente pode fazer para quebrar esses padrões. E eu diria que o trabalho da psicologia das partes é uma chave super importante para esse processo. Mas eu não tenho dúvida, Roberto. E olha só, gente, que presente que a gente ganha, né? A gente provoca o Roberto e ainda sai com um prêmio aí junto para poder atuar. E maravilha, Roberto. Eu acho que ficou claro assim, então, que manter esse papel de observação é muito importante e fazer essas anotações vai trazendo a condição da gente ir reverberando e olhando Isso, para isso de forma mais fria todos os dias, para que daqui a pouco a isso, gente comece a criar conexão nos padrões que me levam e o que isso. emerge quando eu sou né, afrontado ou sou né, me deparo com essas questões que maravilhoso, maravilhoso. Muito É um bem. processo de evolução em que você gradativamente se sente mais livre de ser Uhum. você mesmo e menos influenciado pela sua história, especialmente a sua história mais difícil, Mais né? Onde difícil. você viveu dores, viveu experiências desafiadoras, né? Seria grotesco dizer assim que aquela parte da minha história que eu mais quero esquecer é que ela está mais presente no meu dia a dia? Não há dúvida. Isso os psicanalistas Freud e Jung, né, já tinham identificado. Isso. Aquilo que você evita conhecer em si mesmo, ele define o seu comportamento e o Jung chamava até de destino. Ele define o seu destino. Que Isso é legal. forte, né? Então, o que você Maravilhoso. mais nega em você é o que vai influenciar as suas escolhas, e as suas escolhas definem a vida que você tem e terá no futuro, né? O seu destino. Ou seja, quanto mais você correr, mais para perto você vai. Quanto mais você correr, como é que é? Se Se correr, o correr, bicho o pega. bicho pega, Se se ficar, o ficar, o bicho bicho come. É come. bem isso, é bem isso. E eu estava Mas se falando em olhar, relação. mas se olhar, o bicho some, né? Eu estava falando ontem sobre isso com um grupo que eu conduzo junto com uma colega, que o medo é isso. Quanto Uhum. mais você foge dos seus medos, mais esses medos tomam conta de você sem você perceber, né? Então, essa é a importância da gente poder encarar, né, essas emoções, esses sentimentos, essas partes que, num primeiro momento, pode ser desagradável, né, esse confronto, mas com o tempo você vai aprendendo, né, a transformar o poder negativo dessas partes num poder positivo, né? E em grupo é mais fácil. É muito difícil fazer isso sozinho, né? Eu falo para as pessoas, chega um momento que sozinho você chega só até um certo ponto, Isso. né? A partir de um certo ponto, você tem que trabalhar em grupo e, obviamente, um grupo comprometido com a transformação humana, né? Com a transformação de consciência, para que a gente possa se ajudar mutuamente, né? Dando feedback, trazendo experiências, trazendo sugestões de desenvolvimento, porque sozinho é difícil, é muito difícil. Maravilha, Roberto, porque era aí que eu ia chegar. Como a gente, né, de alguma forma a gente acabou se reencontrando e o nosso papel talvez foi esse, de alguma forma é, movimentar para que esse grupo se reorganizasse, a segunda provocação era essa, que então agora em alguns instantes tu deixasse uma mensagem para quem não conheceu o programa ainda e a partir talvez dessa conversa nossa, desse vídeo, possa trazer à luz da sua consciência que seria um grande caminho talvez conhecer esse grupo. Porque Sim, eu sem concordo dúvida. com você, Roberto. Através desse grupo, assim, as possibilidades se abriram de uma forma muito amplas, né? A partir da tua condução, da tua metodologia e o grupo propiciou um campo onde aquilo aflorou, né? Então a minha Claro. provocação era essa, que tu deixasse um recado, então, que possa servir para aqueles que não conhecem, que não sabem quem você é, Tá. que talvez, né, ou se sabem quem você é, não sabem o que você está fazendo dessa forma agora Isso. ou para o público em geral, né? Tá. Posso falar daquele encontro que vai acontecer dia 15 de junho? O espaço é seu. É, ótimo. Maravilha. Dia 15 de junho, das 18 às 19h30, eu vou fazer um encontro aberto e gratuito para pessoas que queiram conhecer
como funciona a metodologia da Acorde. Então, isso 15 de junho, é só se inscrever lá no site da Acorde, robertoziemer.com, se inscrever e participar. O que nós temos programado, né, Marco? Dois encontros online que vão acontecer de agosto a outubro, para aqueles que quiserem fazer esse processo de forma mais pausada, né? Então, 12 encontros, né? são 12 encontros 12 encontros. semanais de 2 horas que começam na primeira semana de agosto. E Aham, estamos aí começando a organizar um segundo retiro, né? isso. Provavelmente lá no feriado de 12 de outubro. Ainda estamos vendo data e local. Mas é isso. Então, tem esse encontro 15 de junho, onde eu vou falar um pouco mais sobre o que é acorde, para quem é o acorde, quais as metodologias que eu uso dentro dessa abordagem, espaço para as pessoas poderem tirar dúvidas, e eu vou fazer 2 ou 3 exercícios práticos do próprio acorde para a pessoa ter um gostinho, né? Levar para casa o E um gostinho gostinho. de como é que funciona essa abordagem, né? Que maravilha, Roberto. Que presente, hein? Que presente. Pessoal, fica aí já então o convite. Acho que a oportunidade é imperdível. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vamos encaminhar esse convite às pessoas e realmente que chegue para todos que querem, se sentem chamados e precisam, né? É, E precisar, acho que é, precisamos todos, né? Tem um ponto aqui importante. A maioria das pessoas está sofrendo hoje, mas Isso. nem todo mundo está querendo olhar para a origem do sofrimento, Do né? sofrimento. Por quê? Porque tem a crença de que olhando para o sofrimento eu vou sofrer mais. E Uhum. isso não é verdade, isso é uma crença, né? Se você encara o sofrimento, o medo ou a dificuldade que você está vivendo na sua vida e entendendo que toda dificuldade externa nasce de um conflito interno. Olha Vou só. repetir, né? Toda dificuldade externa nasce de um conflito interno, um desalinhamento interno. Então, se você já está maduro o suficiente para olhar para esse desalinhamento interno, sabendo que ele vai reorganizar a tua vida externa de uma maneira maravilhosa, então você está pronto para o acorde, né? Você está pronto para acordar Olha ou só. entrar em acordo. A palavra acordar, a origem é entrar em acordo com quem você é. Olha que maravilha, Roberto. Acordar, a gente usa, eu acordei de Acordei. manhã, né? Ou eu Uhum. acordei para aquela situação, quer dizer, eu me dei conta, né? Mas a origem dela é você Fiz um acordo. qual é o acordo que você faz consigo mesmo no dia a dia? Quem está inconsciente, de novo, faz acordo com o quê? Com o seu passado, Isso. com os condicionamentos que a pessoa carrega. Quem está começando a acordar, começa a identificar que ela não é o ego ou o eu separado, que ela é a essência. E ela começa a se alinhar com a alma, a essência, e perguntando o que que a minha alma, a minha essência quer expressar no mundo. E isso é acordar. E, Que maravilha, Roberto. Vou confessar uma coisa para ti aqui, que quando a gente combinou de fazer essa gravação hoje, eu tinha expectativa da gente levar alguma informação, mas eu queria te dizer assim de coração que já foi outra aula, cara. Foi maravilhoso, velho. Assim, ó, cada fala, cada complemento desse a gente percebe e compreende mais elementos, né? E às vezes numa fração de tempo muito curta, né? Mas a é, profundidade é muito grande, né, Roberto? Então é, isso é maravilhoso, cara. Fica aí então é. o convite para todos no dia 15, então, Roberto, é isso? 15 de 15 de junho. junho, isso. É só se inscrever lá no site, participar, é gratuito, 1 hora e 30, onde, de novo, eu vou falar da metodologia, né? Quais são as abordagens que eu uso, por que eu criei essa metodologia, para quem é, né? E aí, nós estamos oferecendo 2 grupos jornada online, né, semanal, entre agosto e outubro, e um retiro
aí em Blumenau, né, ou na região, no Próximo mês de de outubro, Blumenau. no mês de outubro, isso. E vamos caminhando, né? Vamos Eu acho que caminhando. a gente vai aprendendo, né, a trabalhar em grupo, a gente vai aprendendo também a organizar tudo Isso, isso que tá vindo à tona, que está surgindo, né? Como eu falei, eu, apesar de eu ter feito todo esse trabalho com mais de 40 anos, eu vejo que eu sou um canal de tudo que eu aprendi, entendi? isso. Eu não quero ser o dono, o acorde é do Roberto. Não, né? O ego do Roberto organizou, mas o resto, o resto acontece. E ele acontece mesmo, ele acontece no momento presente, quando eu estou aqui com você, né? E a gente está Uhum. sentindo esse momento e se perguntando, sem perceber, o que esse momento está querendo expressar. Isso. Olha só que maravilha. Que maravilha, Roberto. Roberto, acho que a gente já está de bom tamanho hoje. Eu vou Legal. agradecer de novo a tua disposição de estar sempre conosco, de ter, né, aberto mais o espaço de novo na tua agenda para que a gente pudesse ter essa conversa e poder levar realmente essa informação não só para aqueles que participaram com a gente no dia 21, no qual eu já aproveito para agradecer também de antemão, né, pela dedicação de todos que estiveram lá junto conosco, né? Isso. E, mas também para as pessoas que vão, que não estiveram lá, mas que vão ver esse vídeo, vão se sentir talvez chamados e realmente vale muito a pena e é um caminho assim de despertar fantástico, né? Fantástico. Então, mais uma vez, Roberto, obrigado. Espero que sua vida seja sempre plena de saúde Ah, e poder obrigado. trazer para nós oportunizar que a gente possa se deparar com com essas possibilidades de a gente poder ser melhor um pouquinho a cada dia, né? Ah, eu que agradeço pela oportunidade e estou muito feliz da gente poder dar andamento a esse trabalho, né? Vamos lá, força total. Força total, querida. Obrigado, viu? Obrigado a vocês todos, boa noite a todos e nos vemos em breve com novas informações e, quem sabe, mais alguns bate-papos. Ótimo.